Boa tarde a todos. Deputado Afonso Ram, muito obrigado aqui na pessoa de Vossa Excelência. Eu agradeço o convite que me foi dirigido para participar desse evento. Cheguei aqui na segunda banca, na segunda mesa, já estou aprendendo muito. O colega José Cruz, estou tendo a alegria de conhecê-lo agora. Meu querido Roberto Puga, amigo, companheiro das lides do direito desportivo há muito tempo. E fiquei muito contente por receber esse convite para falar desse tema, porque eu sou advogado, sou jornalista, sou cronista esportivo, tenho um programa na TV Justiça e sou comentarista esportivo numa rádio em São Paulo. E tenho uma advocacia intensa na área do direito do trabalho desportivo, no direito desportivo também em outras vertentes. E tem hora que eu fico nessa dupla personalidade, a bem da verdade tem três, porque também sou professor universitário, mas na área como advogado, como estudioso do direito desportivo. Minha tese de doutorado na Universidade Católica, há 14 anos, foi a profissão de jogador de futebol, até então pioneiro no Brasil. Eu quase não tinha material para fazer a minha pesquisa. E depois fui estudar jornalismo na Faculdade Casper Libero e juntei as duas coisas. O programa Direito Desportivo em Debate está na TV Justiça, é pioneiro há 7 anos. Agora começam a surgir outros programas, e isso me dá uma alegria muito grande, porque quando nós começamos parecia uma maluquice fazer um programa de direito desportivo e não uma mesa redonda de futebol, que é o que dá mais ibope. Então, me sinto à vontade, senhor deputado, para falar sobre esse tema, porque eu trabalho nas duas áreas. Estudo direito desportivo, como vocês veem, presido de forma honorária um Instituto Internacional do Direito Desportivo e exerço a advocacia desportiva. Então, vocês conseguem imaginar como eu fico indignado quando eu ouço de outros colegas da imprensa barbaridades. E aí eu fico numa situação interessante, porque como que eu vou criticar se eu sou cronista esportivo e tento ajudar? Bom, falar só um pouquinho da parte do direito desportivo. O direito desportivo, a bem da verdade, como uma forma mais regulamentada, surge no nosso país. E hoje eu vi aqui uma foto num dos slides do ex-presidente Getúlio Vargas. Surge em 1941, por força do Decreto-Lei 3199 daquele ano, que era um instrumento usado pela ditadura Vargas para legislar em nosso país. E é nesse período, porque eu trabalho nas duas áreas, direito do trabalho e direito desportivo, tenho a presença do Getúlio Vargas na minha vida profissional acadêmica total, como professor de direito do trabalho, o que ele construiu em termos de direito do trabalho no nosso país, sobretudo depois de 37, começa lá em 34, bem de verdade começa em 32, quando ele cria a Justiça do Trabalho de forma administrativa, só que em 41, ele começava a perder um pouco de força, porque a sociedade já estava razoavelmente pacificada e o povo já tinha pão, tinha trabalho. E começam a prestar atenção que estávamos aí debaixo de uma ditadura. O que o senhor Getúlio faz? Cria todo o arcabouço do sistema jurídico desportivo em nosso país, ele dá circo para o povo e consegue se prolongar mais um tempo no governo sem que ninguém o incomodasse. É nessa época que surge o passe do jogador de futebol, por exemplo. E agora eu trago aqui para os enganos, que eu falo enganos da mídia. Então vejam que desde 41 até 2001 foram 60 anos que os jogadores de futebol no nosso país ficaram como propriedade dos clubes de futebol, com um instrumento chamado passe. O passe acaba em março de 2001, efetivamente ele não existe mais, de tal forma que um jogador de futebol, quando ele termina o seu contrato de trabalho, ele pode trabalhar para aquele bem entender. Bom, o que ocorre? A imprensa continua a chamar de passe algo que não existe. Eu ouço lá em São Paulo, o atleta Neymar
tem o seu passe, metade para o Santos, ou um pouco mais da metade do Santos, e a outra parte a um grupo de empresários. Ora, como é que pode ter passe se o passe acabou em 2001? Começa esse engano. E esse equívoco me deixa preocupado, ainda mais hoje trabalhando com comunicação, que poderia passar para a sociedade, essa é a função da imprensa, um pouco mais de educação. Não existe passe no nosso país. Coisas do tipo, fulano é dono do atleta. Isso aparece no meu escritório. Outro dia apareceu um médico do interior de São Paulo dizendo, com um contrato dizendo, olha, eu sou dono do atleta fulano de tal. Eu falei, mas você não pode fazer isso, não pode ninguém ser dono de ninguém desde de maio de 1888, acabou essa história de escravidão. Você já estava sabendo. E mais, ainda que se fale em passe, o passe também acabou. E quando ele existia, só clube poderia deter essa propriedade. Por que passe? Que autorizava passar de um clube para outro, para poder trabalhar. E a imprensa insiste em falar passe do atleta, atleta fulano, metade do... Aí não sabem o que falar, inventaram direitos federativos. Que até eu escrevi, no meu site tem esse artigo, escrevi logo há quase uns 10 anos, né, que eu disse, terminologia incorreta, não existem direitos federativos. Até existem. Direitos federativos, o que é isso? No jargão do direito desportivo, quando um atleta assina um contrato de trabalho, ou ele, de uma outra modalidade que não o futebol, é inscrito para disputar um campeonato por um determinado clube, esse clube registra esse contrato, no caso do atleta de futebol, que é obrigatório na federação, de outras modalidades também é registrado na federação ou confederação respectiva, e o atleta é federado, somente isso. E nós abrimos os jornais e vemos assim, os direitos federativos do atleta de futebol fulano de tal pertencem ao grupo Sonda, por exemplo, que não tem time de futebol. E não pode ter direitos federativos. Direitos federativos pertencem aos clubes, e os clubes não podem ceder esse direito. Foi a imprensa... Caramba, não existe passe. Chamamos de direitos federativos, apareceram os chatos dos advogados, os juristas, dizendo que isso não existe. Já sei, vamos chamar de direitos econômicos. E o que são esses direitos econômicos? Pois bem, com o final do passe, e esse foi o intuito da Lei Pelé, o intuito principal, com o final do passe, foi criada uma cláusula penal, que em março deste ano essa cláusula mudou, é a mesma, só que com nomenclaturas diferentes. Essa cláusula penal, ela foi colocada na Lei Pelé, a Lei 9.615, no artigo 28, simplesmente para dificultar que os atletas de futebol rescindissem seu contrato de trabalho durante a vigência do contrato, durante o pacto, que hoje é de no máximo 5 anos. Então vejam, meus amigos e amigas, que coisa absurda. Eu assino um contrato com alguém, digamos, com o professor Pulga, e coloco uma multa. Olha, professor Pulga, se você rescindir esse contrato, tem de me pagar um valor X. E passou-se a vender essa multa. Até para o próprio devedor da multa. Eu coloco no mesmo contrato o seguinte, você tem uma multa de 10 milhões para me pagar. E se você não me pagar, melhor, se você não cumprir, você tem que pagar essa multa. Mas façamos o seguinte, arruma alguém que paga a multa, que eu fico só com metade e outra metade é para você. E isso se convencionou se chamar de direitos econômicos. E a imprensa não explica isso.